and welcome to English in Brazil. Eu sou a professora Karina, sou professora de inglês e hoje eu vou resolver e comentar a prova de língua estrangeira do Enem 2024. Então, são 5 questões, nós vamos resolver essas questões juntos e assim a gente vai comentando e aprendendo juntos. Se você está chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo. A gente tem dicas e aulas de inglês toda semana, é um canal 100% dedicado ao estudo da língua inglesa. Então, se chegou aqui por causa do Enem, já compartilha esse vídeo com todo mundo que fez o Enem também, com pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo, e seja muito bem-vindo, viu? E boa sorte no Enem se você fez o Enem, viu? E se você já é meu seguidor, não fez o Enem, fica aqui comigo também, porque a gente vai raciocinando juntos através dessas questões. Você pode descobrir se você passaria no Enem, se você conseguiria responder as questões desse nível, e também você vai aprender muito vocabulário, aprender até estratégias para você responder uma prova de língua inglesa, seja do Enem ou de qualquer outra prova de proficiência, tá bom? Então, vamos falar de modo geral como é que foi a prova de inglês do Enem de 2024. Ela seguiu o formato das provas dos anos anteriores, então não houve muitas surpresas, assim, ela seguiu bem o padrão de sempre. Então, teve um foco na interpretação de diferentes tipos de textos, incluiu uma música, que é praticamente um clássico da prova do Enem, tem uma música da Alicia Keys, tem 2 questões com imagens e textos bem curtos, o que também é muito comum, muito esperado, né? Sempre tem uma charge, ou uma tirinha, ou uma peça publicitária. Nesse ano não é nenhuma dessas opções, mas tem a questão de interpretação com imagem e texto, tá? Isso é bem importante que você tenha o olhar e o raciocínio treinado para interpretar esse texto. E teve também a carta de uma editora para uma escritora e o trecho de um texto sobre imigrantes nos Estados Unidos, o que também era esperado, né? Já que as provas de linguagens geralmente abordam temas culturais ou sociais como a diversidade e a inclusão. O tema da prova de língua estrangeira nessa questão foi a imigração, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente ir analisando essas questões juntos e raciocinando, tá? Então, eu tô aqui com a prova verde, que começa com a música, né? Holy War, Guerra Santa. Então, como que você vai resolver uma questão de qualquer prova de língua estrangeira? A forma mais eficiente é bater o olho, né, meio que sem ler ainda, ler o título, bater o olho, isso aqui tá com cara de poema, tá com cara de música, tá bom. Vai direto, depois disso, vai direto para o comando, para não perder tempo. Então, o que diz o comando? Nessa letra da canção, que aborda um contexto de ódio e intolerância, o marcador instead of introduz a ideia de... Então, eu já sei que eu tenho que ler esse texto aqui, essa música. Bom, já sei que é uma música, não é um poema. E eu já sei que eu tenho que prestar atenção nesse instead of. O que ele traz a ideia aqui, tá? E aí aqui tem as opções. Então, depois de você ler o comando, lê aqui a fonte também, Keys. Então se você tem esse conhecimento da cantora, pode ver que é a Alicia Keys, mas isso não é relevante aqui pra gente. O mais importante é saber que é uma canção e que eu localize esse instead of, que eu já tô localizando aqui com o mouse, ó. Você tá vendo? Então eu tenho que chegar lá para entender o que ele tá mostrando. Então vamos ler primeiro em inglês aqui, só para você ler junto comigo. Oh, so we can hate each other and fear each other. We can build these walls between each other. Baby, blow by blow and brick by brick. Keep yourself locked in, yourself locked in. Oh, maybe we should love somebody. Oh, maybe we could care a little more. So maybe we should love somebody instead of polishing the bombs of holy war. Então, essa questão eu considerei de dificuldade baixa. Ela não é uma questão difícil para quem estudou os marcadores discursivos, que eu sempre digo, estudem os marcadores discursivos para essas provas. Você tem que entender as relações entre as frases. O que é however, instead of, although, moreover, in addition. O que essas palavras, essas linking words, significam dentro do texto. E aqui, quem estudou esses marcadores discursivos... já bateu o olho, já sabe a resposta, não precisa nem ler as alternativas praticamente. Mas vamos ler as alternativas. A, mudança de comportamento. B, panorama de conflitos. C, rotina de isolamento. D, perspectiva bélica. E C, cenário religioso. Essa tá bem fácil, né, gente? Então, assim, o que o instead of significa? Ele significa em vez de, ao invés de. Ele indica uma oposição, algo que
é o contrário. Então, aqui, só de bater o olho, a gente já pensa, é uma mudança de comportamento. Por que, que é uma mudança de comportamento? Explico. Porque aqui ela estava falando, ó, então a gente pode odiar uns aos outros e ter medo uns dos outros. Nós podemos construir essas paredes entre a gente. Baby, golpe por golpe e tijolo por tijolo, se mantenha trancado. Se mantenha trancado. Ou talvez a gente poderia amar uns aos outros. Talvez a gente poderia se importar um pouco mais. Então, talvez a gente poderia amar alguém em vez de polir as bombas da Guerra Santa. Então, ó, aqui mostra um contraste de ideias. Aqui a gente tem ideia de ódio nessa primeira estrofe e na segunda uma oposição. Então, em vez desse ódio todo, eu acho que a gente poderia se amar, a gente podia cuidar um do outro, em vez de polir as bombas. Então, aqui a resposta é com absoluta certeza a A. Se você fez o Enem, me conta se acertou essa questão, gente. Se não fez, me conta se conseguiu acertar aqui antes de eu dar a resposta. Vamos agora para a questão 2 da prova verde, né? Que é uma questão de imagem. Então, aqui você tem uma janelinha do Windows, né? Aparentemente. Só que em vez daqueles papeizinhos que a gente tem do Windows quando a gente está deletando algo, aparece o planeta Terra, uma arvorezinha que vai diminuindo até virar um galinho, tá? Então, batendo o olho aqui, a gente não entende muita coisa, né? Mas então vamos para o comando, que é o que interessa. Vamos lá. O texto estabelece uma relação entre elementos da natureza e comandos de um programa de computador para alertar as pessoas sobre a rápida destruição da natureza. B. Conscientizar os indivíduos sobre a passagem acelerada do tempo. C. Apresentar aos leitores os avanços tecnológicos na área da agricultura. D. Orientar os usuários sobre o emprego sustentável das novas tecnologias. E E. Informar os interessados sobre o tempo de crescimento de novas árvores. Vamos olhar com mais detalhe isso daqui agora. Então, a gente vê um planeta com uma árvore que vai diminuindo, isso a gente já viu. Agora, vamos ver o que mais que tem de texto. Estimated time left. Tempo esperado. 2 décadas, né? 2 decades. 713 milhões de itens removidos. Removido por world, users. Então, aqui a gente tem que ter um olhar muito, muito atento, porque isso aqui parece que tá Word de Microsoft Word, user de usuário de computador, mas aqui, ó, de usuários do mundo. Então, isso aqui, ó, 713 milhões de itens removidos por quem? Pelos usuários do mundo. E qual é a taxa de remoção? Rate é a taxa. 1000 por segundo. Então, o que isso aqui está mostrando, na verdade, né? Essa analogia com o programa do Windows, com a janela do Windows. Alertar as pessoas sobre a rápida destruição da natureza. Essa questão parece pertinente, né? Por quê? Porque é tudo muito rápido. Então, somente 2 décadas para uma árvore ser destruída a isso, né? E a taxa de remoção é muito rápida, é 1000 por segundo, tá? E olha quantos milhões de itens são removidos em 2 décadas. Então, a A parece muito pertinente. A B, conscientizar os indivíduos sobre a passagem acelerada do tempo não me parece ser adequada, porque a gente não está falando de tempo aqui, a gente está falando de elementos da natureza, então não é isso. Apresentar aos leitores os avanços tecnológicos na área de agricultura, essa nada a ver, é aquela questão que não tem realmente nada a ver. Orientar os usuários sobre o emprego sustentável das novas tecnologias, também não tem nada a ver. Aqui o tema não é novas tecnologias, né? O tema é as árvores, os elementos da natureza. E informar os interessados sobre o tempo de crescimento de novas árvores. Talvez isso daqui pudesse confundir, né? Mas, na verdade, o objetivo aqui é mostrar que 70% da natureza, né, já está deletada em 2 décadas. Eu tinha esquecido de falar dos 70% também, né? 70% deletado, gente. 70% em apenas 2 décadas. Então, a questão aqui é a A, tá? Alertar as pessoas sobre essa rápida destruição da natureza. Então, para ver como essa daqui, ela pode ser uma dificuldade um pouco maior, se você fizer como eu fiz agora. Eu acabei esquecendo até de falar dos 70% deletado.
tá? Que é uma informação extremamente relevante. Então, tem pouquíssimo texto, mas, ó, tem esse 70% deletado, tem aqui quem é que está deletando a natureza? São usuários do mundo, qual é a velocidade? Extremamente rápida, quanto tempo que a gente tem ainda? Só 2 décadas, né? Então, essas são informações que nos ajudam a entender que a letra é a A. Me conta se vocês acharam ela de dificuldade média também. Essa eu achei um pouco mais difícil do que a primeira. Vamos, então, para a questão número 3, que é a questão de imagem também, né? Nós temos 2 imagens com 2 quotes. O que são quotes? São citações, uma do Albert Einstein e uma do Bob Marley. O que elas têm em comum, será? Qual é o objetivo de a gente analisar? Bom, estamos vendo os 2 autores das citações. Vamos direto aqui para o comando antes da gente analisar. A relação entre as citações atribuídas ao físico Albert Einstein e ao cantor e compositor Bob Marley reside na crença de que é necessário. Então vamos ler a do Albert Einstein. Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of difficulty lies opportunity. Então, da bagunça, do amontoado de coisas, encontre a simplicidade. Da discórdia, encontre a harmonia. No meio da dificuldade, existe uma oportunidade. Então, é isso que diz o texto do Einstein. Agora vamos do Bob Marley. Some people feel the rain, others just get wet. Eu adoro essa citação. Então, algumas pessoas sentem a chuva, outras apenas se molham. Então, vamos ver quais são as alternativas, o que tem a ver uma a outra. Então, a relação entre as citações reside na crença de que é necessário A. Dar oportunidade a pessoas que parecem necessitadas. Não me parece muito pertinente essa questão, né? Eu já eliminaria. B. Identificar contextos que podem representar perigo. C. Tirar proveito de situações que podem ser adversas. D. Evitar dificuldades que parecem ser intransponíveis. E contestar circunstâncias que parecem ser harmônicas. Vamos olhar de novo para esses textos? Então, o que o Albert Einstein está falando o tempo inteiro? Que de coisas ruins, por exemplo, bagunça, discórdia, dificuldade, existe a simplicidade, a harmonia, a oportunidade. O que Bob Marley está falando? Que algumas pessoas sentem a chuva, outras pessoas só se molham. Se molhar é ruim, mas só se molhar é ruim, mas sentir a chuva é bom, né? Então, para algumas pessoas a chuva pode ser ruim porque vai ficar molhado, e para outras pessoas é maravilhosa porque você está sentindo esse momento, apreciando a chuva. Então, a gente já sabe que não é. A B, identificar contextos que podem representar perigo, também não é. Não tem perigo aqui dizendo nesses textos. Tirar proveito de situações que podem ser adversas, parece que funciona, porque se ficar molhado é uma situação adversa, a bagunça, a dificuldade são situações adversas, mas existem oportunidades, existe a possibilidade de sentir a chuva, então a C super daria certo. Vamos ver as outras? Evitar dificuldades que parecem ser intransponíveis, também não, ele não está falando aqui de evitar, a gente está falando de viver esses momentos, porém, encontrar a oportunidade através deles. E aí, contestar circunstâncias que parecem harmônicas, também não tem nada a ver, essa é aquela questão que a gente põe aqui só para completar aqui o número de alternativas, mas ela nem atrapalha a gente. Então, a resposta aqui é a C, com toda certeza, tá bom? Vamos para a questão 4, que é uma questão que tem mais texto, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, o que a gente faz quando vê esse texto? Bom, primeiro que eu vejo que é um texto de 1981, não é algo recente, e tem aqui endereçado a uma pessoa, Miss Walker, e está aqui assinado por Stephanie Allen Nichols. Aí eu posso olhar aqui a fonte rapidamente, ó, é um acesso, e aqui não diz muito na fonte, só diz de onde que eu posso encontrar isso. Então, vamos ler o comando, que é a primeira coisa que a gente vai fazer depois de bater o olho no texto. A carta da editora Stephanie Allen Nichols à escritora Alice Walker tem o propósito de... Então, aqui eu já sei que a gente está falando de uma carta, que é uma carta de uma editora para uma escritora. Então, vamos ler juntos, somente ler com calma, e depois a gente vai para as alternativas. While your piece, The Color Purple, presents a compelling and thoroughly moving narrative, we were bothered by your decision to end every sentence with an exclamation point. As a reader, this was extremely jarring. I am afraid for this reason we are forced
to make the difficult decision to pass on your manuscript. Best of luck, Stephanie Allen Nichols. Vamos lá, depois dessa leitura, vamos ler as alternativas. Então, o objetivo dessa carta é A. Problematizar o enredo de sua obra. Essa aqui eu já descartaria. Por quê? Porque não está falando de enredo, está falando de um exclamation point, um ponto de exclamação. Então, a gente já corta. B. Acusar o recebimento do seu manuscrito? Também não, porque não é uma carta que está dizendo, ai, que é prezada, Miss Walker, a gente está aqui muito feliz de receber o seu manuscrito, muito obrigada pelo envio. Não, não é isso. Então, a A e a B a gente já corta. C. Solicitar a revisão ortográfica do seu texto. Aqui a gente poderia confundir, porque o que está acontecendo? Ela está falando que se incomodou pela decisão da autora de encerrar todas as frases com um ponto de exclamação. Então, será que é isso o ponto principal dessa carta? Não sei, vamos deixar aqui em stand-by. D. Informar a transferência do seu livro a outra editora? Essa daqui pode bem complicar. Eu achei a questão, na verdade, mais difícil do Enem de 2024 foi essa daqui. Por quê? Porque transferência, a gente poderia achar que é isso, porque está escrito aqui, ó, to pass on your manuscript. Ela está falando aqui, ó, we are forced to make the difficult decision to pass on your manuscript. Então, a gente é forçado a tomar a difícil decisão de pass on o seu manuscrito. Será que é transferir para outra editora? E aí vem a E, comunicar a recusa da publicação do seu romance. Então, será que pass on significa recusar? Vamos ler de novo, traduzindo tudo? A gente já sabe que a B não é. A C está aqui porque fala de questão ortográfica, mas a resposta, na verdade, está aqui bem no final. Vamos ver, ó. Prezada Miss Walker, apesar de sua peça The Color Purple apresentar uma história atraente, uma narrativa atraente e tocante, a gente se incomodou pela sua decisão de finalizar cada sentença com um ponto de exclamação. Como leitora, isso foi extremamente jarring. Se você não entender essa palavra, que realmente não é comum, não tem problema, mas a gente entende que é algo negativo, já que ela tá reclamando, né? Mas jarring pode ser tipo chocante, alguma coisa assim, que incomodou a pessoa. I am afraid. Aí a resposta tá aqui na última frase. I am afraid for this reason. Sinto muito, né? Infelizmente, por essa razão, we are forced to make the difficult decision to pass on your manuscript. Então, aqui ela tá já falando que, infelizmente, ela vai o quê? Recusar a publicação do seu romance. Então, pass on não é transferir nesse contexto aqui, eles têm o significado de recusar mesmo. Então, aqui, se você fez o Enem, me conta se você não ficou entre a D e a E e acabou errando, ou acertando no chute, né? Me conta, porque isso aqui poderia realmente dar uma confundida, viu? Achei a questão mais difícil do Enem. Mas a resposta é a E. Comunicar a recusa da publicação do seu romance, por esse motivo, porque a autora colocou um ponto de exclamação em cada frase, e isso foi extremamente chocante. Vamos para a última questão, então não esqueça já de deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar com quem você acha que vai gostar, viu? Eu quero saber como é que vocês estão se saindo também, viu? Estão acertando, estão achando difícil? Quero muito que você deixe seu comentário aqui, porque eu leio todos, tá? Então vamos para a questão 5, depois da questão tão difícil que foi essa 4 da prova verde, né? Pode estar numa ordem diferente nas outras provas. Eu achei aquela questão com o vocabulário mais difícil da prova. Mas vamos ver aqui se você acha fácil ou difícil a questão número 5. Então, eu vou já ver aqui. Bati o olho. Então, não é um poema, não é uma música, não é... tá, é um texto. The New Mestiza, San Francisco, Books. Tá bom, já vi aqui que é um texto corrido. E eu vou direto para o comando. O problema abordado nesse texto sobre imigrantes residentes nos Estados Unidos diz respeito aos prejuízos gerados pelo... Tá vendo como é importante ler o comando? Então, no comando já diz que esse texto é sobre imigrantes residentes nos Estados Unidos. Então, imagina se eu tivesse perdido meu tempo lendo antes até chegar a essa conclusão. Então, você já sabe que é sobre imigrantes residentes nos Estados Unidos e eu quero saber quais são os prejuízos que aconteceram aqui, tá? Então, vamos lá. I remember being caught speaking Spanish at recess. I remember being sent to the corner of the classroom for talking back to the Anglo teacher when all I was trying to do was tell her how to pronounce my name. If you want to be American, speak American. If you don't like it, go back to Mexico, where you belong. I want you to speak English, my mother would say, mortified that I spoke English like a Mexican.
At Pan American University, I and all Chicano students were required to take 2 speech classes. Their purpose, to get rid of our accents. Então, aqui, com essa leitura, a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo aqui, né? São imigrantes mexicanos nos Estados Unidos que falam espanhol como primeira língua e que tem esse sotaque espanhol no inglês, quando eles falam inglês. Então, vamos voltar para o comando. O problema abordado nesse texto sobre imigrantes residentes nos Estados Unidos diz respeito aos prejuízos gerados pelo A. Repúdio ao sotaque espanhol no uso de inglês. Me parece pertinente, né? Faz sentido, porque aqui fala que eles faziam até aulas de redução de sotaque, né? Aula para eliminar o sotaque espanhol falando inglês. E aqui também a mãe dele falava assim, ó, eu quero que você fale inglês. E ela ficava mortificada, apavorada, se ele falasse inglês como mexicano. Então, uma questão de sotaque muito forte. Aqui a A faz sentido. A B. Resignação diante do apagamento da língua materna. O que é resignação? É aceitar algo meio calado, sabe? Aceitar algo que você não quer, mas sem contestar muito. Então, até poderia ser, né? A gente pode, então, a pessoa ali que está falando, está aprendendo a falar inglês e tirar esse sotaque do espanhol, se sente nessa resignação? Talvez. A e B não estão muito distantes, não. Então, a C, escassez de oportunidades do aprendizado do espanhol, essa não é, porque a gente não está falando aqui de oportunidade de estudar espanhol. A D, choque entre falantes de línguas distintas de diferentes gerações. A gente não está falando aqui de um choque de falantes de línguas distintas, até porque a mãe fala espanhol e o filho fala espanhol e inglês. Então, não é esse choque que está acontecendo aqui. Tem uma outra questão muito maior do que isso. E aí, a concorrência entre variações linguísticas do inglês e as do espanhol, essa aqui também não faz muito sentido, porque a gente não está falando de variação linguística aqui. Eu ficaria em dúvida aqui entre a A e a B. Então, agora, vamos traduzir esse texto para ver se fica mais claro? Então, vamos lá. Eu me lembro de ser pego, being caught, ser pego falando espanhol no recreio. Eu lembro de ser mandado para o canto da sala por responder o professor falante de inglês, quando tudo que eu estava tentando fazer era dizer a ela como pronunciar o meu nome. Então, assim, provavelmente a professora que era falante de língua inglesa pronunciava o nome dela de origem mexicana diferente, né? E aí ela falava, não, eu quero que você pronuncie meu nome desse jeito. Então, por exemplo, Alberto, em vez de Alberto, ou algo assim. E aí, esse aluno ou essa aluna era enviada para o canto, porque isso era responder o professor. Se você quer ser americano, fale americano. Se você não gosta disso, volte para o México, de onde você pertence, né? Então, ó, quer estar aqui nos Estados Unidos? Então você vai ter que falar inglês como os americanos. Se não gostou, vai embora para o México de novo. Eu quero que você fale inglês, minha mãe diria, mortificada que se eu falasse inglês como um mexicano. Então ela não queria que o filho tivesse esse sotaque. Na escola, na Universidade Pan-Americana, eu e os outros Chicano students, então são os alunos mexicanos. Chicano é uma forma de falar Mexican, né? É uma forma informal. Então, eu e os alunos mexicanos tínhamos que fazer 2 aulas de fala, né? O objetivo deles era que a gente se livrasse dos nossos sotaques. Então, triste, né? Isso, eu como super defensora de sotaque, né? De cada um manter a sua identidade de forma que você aprimore sua pronúncia, mas não tem que ter vergonha aqui. Nessa situação aqui, nesse texto de 1987, era isso que acontecia, ó. Quer estar aqui nos Estados Unidos, então tem que falar americano. Pode tirar esse teu sotaque, porque senão tu vai ter que voltar para o México. Era isso, né? Então, entre a A e a B, é o repúdio ao sotaque espanhol no uso de inglês ou essa resignação diante do apagamento da língua materna? E aqui a resposta é a letra... Qual que vocês acham?
Letra A. Então, esse repúdio ao sotaque do espanhol. Tanto que tem aqui no final, né? O objetivo é se livre desse sotaque. E aí você vai ter que fazer aulas de fala, praticar aqui com a gente, para que você não tenha esse sotaque falando inglês, tá? Então, essa foi a resolução da prova de inglês do Enem de 2024. Eu quero saber se você conseguiu acertar todas ou conseguiria acertar todas. Se você errou alguma, achou difícil, me conta, me explica aqui por quê. E eu vou deixar aqui para vocês 2 vídeos que são mais antigos, mas um é com dicas para você fazer a prova de inglês do Enem e um outro é a resolução da prova de 2018, que eu trouxe aqui para o canal, já faz tempo, né? Já faz 4 anos, mas você pode se exercitar com essas questões também, tá bom? Então assista esses vídeos. Se for assistir, deixa um comentário lá só para eu saber que você passou por lá, porque eu com certeza vou ver e vou te deixar um coraçãozinho. Não esquece de baixar o seu material aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.